This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic Align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever. Summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No-Line Pant in select stores and at Lululemon.com. Começa agora... Clube do Erro! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Então, a gente estava outro dia na praia e aí eu amei esse dia. E a gente conversou sobre várias coisas, porque a gente tem o Clube do Erro, mas a gente nas nossas vidas pessoais, a gente faz os nossos próprios clubes dos erros, né? Uhum. E isso é muito legal. E aí, um dos tópicos muito legais que a gente chegou de compartilhar como era pra cada uma, e eu queria jogar a reflexão aqui, sem aumentar ela, mas pra cada um pensar em casa, mulheres principalmente, que é: em que momento você teve que batalhar pra se mostrar uma pessoa forte? Boa. Eu acho, assim, eu amei quando a gente entrou nesse assunto e cada uma falou de uma perspectiva, eu fui por esse caminho e eu tenho esse trauma ou essa defesa porque eu queria ser vista como uma pessoa forte. E eu percebi que é uma coisa incomum da maioria das mulheres. Porque, né, já é uma condição, simplesmente por você ser uma mulher. Você já é considerada delicada, frágil, e isso te bota como vítima. E aí é preciso batalhar pra ser vista como forte. Só que cada um tem um mecanismo. Só que aí tem um senso de qualidade em ser forte é bom e ser frágil não. E a gente também tem que, depois disso, trabalhar na nossa vida pra reconhecer também o bom de ser frágil e o ruim de ser forte. Total, é um trabalho duplo, né? Você vai e volta nesse… Pensem aí um pouco. E Ansa que ela é borboleta e búfalo. E aí é descobrir a leveza do búfalo e a força da borboleta. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por parar de pagar um empréstimo que não posso bancar, mesmo sabendo que isso afetará meus pais? Ok, então eu, 29 anos, homem, me mudei com os meus pais para os Estados Unidos quando tinha 14 anos. Comecei a faculdade aqui aos 17. Como minha família tinha uma renda relativamente alta e um certo status, eu não recebi muita assistência financeira para pagar a faculdade. Meus pais tinham outras responsabilidades financeiras e 2 irmãos mais novos para sustentar, então não podiam arcar com os custos do meu curso. Além disso, os empréstimos estudantis concedidos diretamente para mim não eram suficientes. A faculdade que escolhemos juntos era uma universidade particular e a mensalidade era bem alta. Para cobrir os custos, foram feitos empréstimos no meu nome, além de empréstimos Parent Plus no nome dos meus pais. Os empréstimos Parent Plus são um tipo de financiamento estudantil nos Estados Unidos que permite que os pais tomem empréstimos em seu próprio nome para pagar a faculdade dos filhos. A dívida é dos pais e os pagamentos são calculados com base na renda deles, não na do estudante. No entanto, muitas famílias fazem acordos para que os filhos assumam o pagamento dessas parcelas depois de se formarem, mesmo que legalmente a responsabilidade continue sendo dos pais. Hoje, trabalho em tempo integral e os empréstimos que estão no meu nome estão sob um plano de pagamento baseado na minha renda. Esses eu consigo pagar sem grandes dificuldades. O problema é que meus pais estão exigindo que eu pague mensalmente os empréstimos Parent Plus que foram feitos no nome deles. O argumento deles é que esses empréstimos foram usados para pagar a minha educação, então a responsabilidade de quitar a dívida é minha. No entanto, esses empréstimos não podem ser transferidos para mim e as parcelas são absurdamente altas, porque os valores são calculados com base na renda dos meus pais, que é bem maior que a minha. Basicamente, metade do meu salário mensal vai direto para esses pagamentos. Já faz 1 ano que eu venho pagando esses empréstimos e por causa disso eu tô vivendo de salário em salário sem conseguir guardar dinheiro para comprar um carro, uma casa ou sequer planejar um futuro. Eu não consigo formar uma família e não vejo nenhuma possibilidade de crescimento financeiro, já que todo o meu dinheiro vai direto para essas parcelas, além de aluguel, contas, seguros, alimentação, terapia, etc.
Atualmente, os empréstimos Parent Plus estão em períodos de carência desde outubro e os pagamentos só voltam em abril. Semana passada, avisei aos meus pais que não retomarei os pagamentos por 3 motivos principais. O empréstimo não está no meu nome, estamos prestes a enfrentar uma recessão econômica e preciso de estabilidade financeira, e é impossível avançar na vida enquanto estiver preso a essa dívida. Minha mãe respondeu que isso não é uma opção, pois essa decisão arruinaria a aposentadoria e/ou o crédito deles. Ela ainda disse que, independente de parar de pagar agora, eu ainda deveria esse dinheiro a eles de qualquer forma. Então, tô errado por querer parar de fazer esses pagamentos? Meme da Nazaré fazendo conta na cara da Nina agora. Por que essa cara? Explica, queria muito saber. Porque eu tenho 24 anos e eu tenho o meu cérebro bloqueio. Quando alguém fala qualquer palavra em relação a, tipo, investimento, dinheiro, renda, o meu cérebro fica muito puto. Porque eu tenho muita dificuldade de entender essa coisa de empréstimo, de… Eu juro… Juros? Eu juro. Eu queria muito entender e eu não entendo e eu não faço o que me fode. Eu deveria entender e eu tenho idade pra entender, mas o meu cérebro, juro, é muito triste a minha cabeça de artista. Eu fico perguntando quantas pessoas da nossa geração se sentem assim também. Se tem a ver com isso, a escolha profissional e tal, né? O que você se identifica profissionalmente. E no final das contas, eu sempre chego à conclusão de que isso devia ser ensinado no 3º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, em algum momento. Eu não sei, tipo, eu já A gente tive tem medo reuniões, dessas palavras. Eu tenho reuniões com as pessoas que, tipo… Ai, deixa eu entender o que é isso. Aí eu tenho uma reunião… Porque a gente tem que ter empresa, né? Pra ser atriz aqui no Brasil. E aí, uma empresa implica em todas as outras coisas que uma empresa tem que ter. E isso também é contabilidade, né? Você tem um contador. E aí eu sento pra falar com o meu contador sobre imposto… Aí você fala alíquota. Aí eu não entendo nada. E aí eu falo pro meu contador: me explica como se eu fosse um bebê, por favor, porque eu não consigo entender. E não é possível explicar como se fosse um bebê. Então, assim, eu queria muito entender. Eu tô frustrada por mim mesma. Porque eu queria e eu tenho que entender. Enfim. Então, talvez eu acho que eu posso ir por um caminho aqui dessa discussão que possa ser não sobre números e não sobre termos financeiros, e a gente pode falar sobre compromissos e cobranças paternas. Eu acho que essa discussão é muito sobre isso. No sentido de que, assim, esse Parent Plus, que é esse empréstimo, é uma coisa que os pais fazem para tomar um empréstimo no próprio nome deles para pagar a faculdade dos filhos. Ao que me pareceu nessa história é que eles não acordaram desde o princípio de que eles iam cobrar isso do filho. Pois é. Porque o que acontece? Vou só explicar essa coisa financeira só pra tudo que ele explicou eu entendi. Então show. Foi só porque os assim, termos existe que um me limite assustaram. do empréstimo que ele pode pegar no nome dele. Existe um limite. Não era suficiente pra ele pagar a faculdade. Então ele precisou de fato que os pais fizessem esse empréstimo Parent Plus. Só que não ficou claro desde o princípio que os pais iam cobrar dele. Só que Ainda os pais estão tomando isso como uma obrigação do filho, porque eles pagaram pela educação do filho. Só que aí a gente entra nesse campo ético de discussão que eu acho que é mais fácil pra gente discutir independente de questão financeira, que é até que ponto a gente deve os nossos pais e até que ponto os nossos pais têm que cobrar da gente o que eles fizeram por nós. Pois é. Eu só queria botar um parágrafozinho aí, um negocinho que é… Ele fala em algum momento que existe sim alguns pais que fazem esse empréstimo e depois pedem que os filhos paguem. Pois Ainda que no legal da coisa, pareça que seja os pais que estão pagando, mas é o filho que tá dando dinheiro. Sim, ele só diz que isso não foi existe. combinado. Exato. Então, os pais assumem que seria dessa forma, talvez, porque é uma forma que existe, eles também não estão inventando do nada, só pra a gente ter essa informação. Não tô tô só botando ali na conta. Exato. E ele assume que vai ser pago total pelo pai e pela mãe. Eu não entendi porque ele falou que a família tinha uma renda relativamente alta. Pois é. E ele não recebeu assistência financeira. Eu Porque, fico assim… Não, porque aí seria a bolsa, por exemplo. Se você tem uma renda alta, você não vai ter bolsa, entende? Eu acho que foi nesse sentido, vocês não entenderam isso? Eu não sei como funciona Sim. essa porra nos Estados Unidos. Eu porque, acho, assim, graças a os Deus, a pais gente já tem têm- faculdade pública aqui no Brasil, porra. Os pais já têm dinheiro, então ele não poderia receber um benefício de bolsa da faculdade. É isso que ele entendeu? quis dizer como assistência financeira pra pagar a faculdade? Exatamente. Sim. Ele não pode receber bolsa na faculdade porque a família, renda dele é teoricamente, alta, tem entendi. grana pra faculdade. Deve Eu ter… tinha entendido que era assistência
financeira dos pais. Mas não... No Deve caso, ter ele outras recebeu formas. a assistência financeira dos pais, que foi eles fazerem esse Devem empréstimo. ter outras formas Só de que eu assistência acho que financeira. o que faltou foi um acordo dos pais Uhum. deixarem muito claro que esse Parent Plus eles iam fazer. E assim como o pai da fulana, que eles conhecem, fizeram Parent Plus e depois a fulana pagou pra eles. Pra ele se organizar, Ele, né? pois é. Senão ele teria se organizado de outra forma. Eu acho que não ficou claro. Pelo menos você que mandou a cartinha pra gente não deixou claro se os seus pais tinham combinado isso com você ou não. Como você não colocou aqui na história, tô supondo que seus pais não combinaram com você. E aí que eu acho que é escroto. Tipo, eu acho escroto eles cobrarem uma coisa que você nem sabia que você ia ser cobrado. Ao mesmo tempo, ele não sentou com os pais e falou: gente, peraí, vamos entender isso, o que é possível, o que não é. Porque ele, ao que ele disse pra gente, ele só avisou que não vai retornar os pagamentos pros pais. Ele tomou uma decisão. Foi isso, né? Tipo, ele não pode sentar com os pais e realmente entender o quão é possível pra eles, o quão é possível pros pais, porque pelo que eu entendi também não é possível pros pais pagarem. Não é possível pra ele pagar, nem pros pais, porque os pais falaram que ia fuder com a aposentadoria deles. Então, assim, alguém vai ter que pagar. A responsabilidade, teoricamente, é dos dois. Sim, porque não é só o filho que fez a faculdade. Isso foi um acordo com os pais. Então, a responsabilidade é dos dois. Das duas partes, né? Então, eu acho que se é uma responsabilidade das duas partes e se nenhuma das partes tá conseguindo, né, lidar com o preço total, os dois têm que dividir. Total, É o que tem que acontecer. Eu acho que é o mais óbvio que tem que acontecer. Tipo, se não é possível pra você, eu acho que você… E aí, vou falar em voz alta pra eu também ouvir. Se não é uma coisa que é possível pra você se responsabilizar em relação aos seus pais, você não tem que se responsabilizar. Parabéns. Linda frase de Obrigada. Ana Ricari. Ah, é? É. Legal. Sim. Vamos Ouvi. fazer um cortezinho só pra ela. Não precisa nem Vamos abrir uma botar. rede social, Bota em só pra ela. repeat. Eu vou botar em repetir enquanto eu malho na academia. Eu vou Sim. botar no meu ouvido eu falando isso pra mim mesma. Show. Mas é isso, assim. Enquanto você pode se responsabilizar por isso, show! Cumpre com isso, porque você pode. Você não vai foder seus pais se você pode se responsabilizar por isso. Mas se isso não foi acordado entre você e os seus pais, é justo também você chegar e falar: pô, vamos pelo menos dividir? Vamos trocar essa ideia? Agora, eu também não acho justo você chegar pra eles e falar: não vou pagar. Porque, querendo ou não, faz parte da maturidade você entender que se você tem alguma graninha ali pra contribuir com seus pais, faz parte da maturidade você querer contribuir. E você querer devolver um pouco do que eles te deram ao longo da vida. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Eu acho justo a gente chegar numa fase da nossa vida e querer retribuir de volta o que eles fizeram. Só porque é justo. Mas não num lugar de obrigação. E aí eu tô ouvindo essa frase pra mim mesma de novo. Não no lugar de obrigação. Porque ela fala, a mãe fala, né? Você ia ter que pagar isso pra gente alguma hora. Coisa que talvez não tenha sido debatida de fato. Mas talvez também seja um momento de dizer assim, mas agora eu nem consigo. Agora, nesse exato momento que eu estou crescendo e conseguindo o meu trabalho e o que eu recebo é o dobro, um pouquinho mais do dobro disso. Tipo, agora talvez não seja a hora. Será que eu posso pagar quando eu tiver, tipo, mais pra depois? Isso tem Porque uma cobrança de um pai e uma mãe é diferente de uma cobrança de um banco, né? Que é pra ontem e os juros vão aumentando. Tem a ver com os pais acharem em algum momento que o filho deixa de ser filho, né? Tipo assim, você cresceu, agora você tem as responsabilidades, a gente tem a nossa e a gente não tem mais um vínculo de responsabilidade um pelo outro, né? No sentido dos pais para esse filho. Eu vejo que esses pais estão… principalmente financeira, né? Financeira, tipo… Cuidado financeiro. Não, e emocional também, na boa. Porque esses pais viram pra esse filho e falam: olha, eu sei que você tá formando a sua vida. Primeiro, foi uma escolha nossa ter você nesse mundo. Foi uma escolha nossa, mas beleza. Tipo, mesmo que você esteja tentando se desenvolver… Ele tem 29 anos, deixa pra lá. Eu achei que, por um momento, eu achei que ele tinha, tipo, 24, 22. 24, então tudo bem. A idade da Nina, tudo bem. 24, tudo Não, bem. eu acho que 24 é o momento… É que eu não sei como é lá fora, mas aqui no Brasil, 24 é o momento em que você tá, tipo assim… Já acabou a faculdade, já acabou, né? Agora já foi, né? Vambora pra vida adulta. Mas você tá começando a vida adulta hardcore, assim. Não sei, óbvio, Eu acho importante dizer também que isso é um recorte de classe, Exato. né? Totalmente um recorte de classe. Porque, Total. tipo, dependendo do lugar que você vai no nosso país, tipo, essa responsa já tá vem muito chegando aqui. antes, 16 óbvio. anos já era.
Tipo isso. Aquela coisa que os nossos pais fazem. Pelo menos meu pai, eu ouço muito isso da minha família, que vem de uma classe… Enfim, meu pai sempre fala que eles começaram a trabalhar com 8 anos de idade. Então, é isso, assim. Que é obviamente bizarro. A gente não apoia trabalho infantil. Mas é uma questão de classe mesmo. A responsabilidade de chegar muito mais cedo. E principalmente essa consciência financeira chegar muito mais cedo em outras classes, entendeu? Eu acho que essa é totalmente uma história, assim, que… É isso, a gente tem que… sei lá, só fiz esse recorte de classe pra gente entender que é um parêntesezinho essa situação, né? É uma história em outro país também, difícil. E mesmo você dizendo, ele tem 29 anos, esquece. Tipo, cara, às vezes com 20 anos você já tem que ter essa responsa que você não tá tendo aqui. Mas por isso que eu falei, esquece. Exato, porque 29 exato. anos, eu acharia que a pessoa já deve estar mais… Mas a questão aqui nessa história é que o empréstimo que foi calculado lá atrás, ele tinha a ver com o quadro financeiro dos pais, que eles conseguiam arcar na época. E agora, aos 29, ele ainda não chegou naquele lugar em que ele consegue arcar isso, entende? Tipo, isso foi calculado em cima de um 100%, que é maior do que o 100% que ele tem atual pra pagar. Botei uns números, né? Exato, não, mas entendi. Mas surpreendentemente, eu acompanhei o teu raciocínio. Muito obrigada. Eu também não me surpreendeu. Você é boa nisso. Eu sou boa de matemática, Agnes. Mas essas você é minha palavras, amiga? empréstimos e tal, Você e números… é minha amiga? Você tem menos medo de número essa do que história eu. foi o ó pra gente, Não, eu tenho somos só- 3 atrizes. Números não, mas responsabilidade financeira sim. Por mais que eu me perca nos números. Totalmente. Eu busco ao máximo entender sobre esses termos de responsabilidade financeira. Mas se falar qualquer número na minha frente, 100%, já fudeu. O cérebro desliga. Não entendo. Bom, então foi difícil, mas… Por parar de pagar um empréstimo que não posso bancar mesmo sabendo que isso afetará meus pais, eu acho que você tá. Porque você tem que sentar e conversar com eles. Você não pode parar de pagar um bagulho que não foi conversado e aí também não conversar. E aí quem vai pagar, né? Alguém vai ter que se fuder. Tipo, errado por parar de repente, mas também… É isso, tudo foi uma sequência de ausência de diálogo sobre isso, né? Pois é. Que bom que eles puderam apoiar a tua educação, que bom que você começou a pagar esse empréstimo. Mas se essa não é uma realidade possível agora pra você, senta e troca uma ideia. Troca a ideia. Porque se eles não trocaram uma ideia contigo pra combinar que isso ia ser devolvido por você no futuro, é muito justo você sentar e falar, gente… Tá difícil pra mim. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui daqui pra frente, entendeu? É isso aí. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.